Tá certo, ok. Perfeito. Gente, vamos lá. Eu vou tentar me controlar aqui e falar pouco nessa parte, mas uma pergunta que muita gente me faz é como iniciar uma horta pedagógica, né? Então, nessa apresentação, eu botei bem objetivamente 10 passos, né, de como começar a sua horta pedagógica em um ambiente institucional, né? Pode ser uma escola, pode ser uma universidade. Mas antes disso, eu listei alguns benefícios, né? Para por que tem uma horta pedagógica, né? Aí é uma nossa pilha de compostagem, num curso que a gente promoveu aqui. Tem professores de agronomia aqui nessa tela com a gente também, que orientam essa coisa da compostagem. Mas vamos lá. Como eu falei, esses são os tópicos. Queria deixar essas 3 referências para vocês, para quem quiser ler mais sobre esse tema. Tudo que eu vou falar aqui em termos de benefícios está nesses materiais, né? Esse primeiro, revisitando aprendizagem baseada em hortas, que é o nome desse método ativo de você ensinar as coisas a partir dos problemas concretos que uma horta apresenta, né? Esse material aqui, ele condensa o sumário das evidências sobre esses benefícios de ensinar através de hortas na educação básica, tá? Esse livro aqui fala mais sobre o contexto do ensino superior, traz um caso concreto, tá? Dessa professora Verônica Gale, ela é uma referência nesse tema, é uma canadense. E a gente tem muitas referências também recentes sobre a efetividade desse método do ensino superior. E aqui o artigo que eu falei para vocês, que a gente escreveu, que eu apresentei na outra palestra também, sumarizando um pouco essa nossa experiência na formação em nutrição, tá? Então, o que, que a gente tem hoje de concreto sobre esses benefícios de ter hortas pedagógicas, né? Primeira coisa, eu aponto nesse slide aí, são os resultados de educação, né? O que Michele está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, quando o professor, uma professora, tenta ensinar o aluno a multiplicar, se ele ensina teoricamente ou ensina usando a horta como pretexto, ele vai ter mais resultado positivo usando a horta. Tá? Os estudos de educação, eles tentam comparar quais são os resultados educativos quando você usa um método ativo e quando você usa um método tradicional. E usar a horta é usar um método ativo. Tá? Então, os estudos vêm mostrando que os alunos tendem a aprender mais quando esse aprendizado acontece por meio do método ativo. Né? E o método de aprendizagem baseada em hortas é isso, é um método experiencial, você aprende na prática. Tá? Essa é a primeira linha de resultados que eu queria dizer para vocês, em termos de educação. Tá? Mas a gente também tem outros benefícios. Por exemplo, com a horta, a gente aprende. Vocês me dão só um feedback se está todo mundo me ouvindo, porque eu não estou vendo ninguém aqui. Tá perfeito. Tá, perfeito, tá. Som. Numa horta, a gente aprende a experimentar alimentos saudáveis. A gente é exposto a uma variedade de alimentos que a gente não seria exposto em outro lugar. Né? Sobretudo porque muitos alimentos que a gente tem na horta são alimentos que não são nem vendidos no supermercado. Né? Essa aí é uma das receitas que tem no nosso livro Culinária Selvagem, é uma paella vegana com punks. Nessa paella, acho que tem mais de 10 espécies de punks diferentes. Né? Então, é uma coisa que a gente aprende numa horta, é apresentar alimentos diferentes, a experimentar alimentos diferentes, receitas diferentes. Você troca muitas receitas no ambiente de horta, isso é muito legal. A gente aprende a como cultivar alimentos. A gente aprende o básico, pelo menos, né, do ciclo de vida de uma planta, o que uma planta precisa, né, da potencial relação entre a saúde das plantas e a nossa saúde. Né? A gente aprende também a valorizar quem produz sua comida. A gente vê como é difícil produzir alimentos. Isso tem um impacto nessa percepção do trabalho dos agricultores e das agricultoras também. A gente aprende a trabalhar em grupo. Né? A gente precisa estar conectado para conseguir vencer as tarefas, que não são tarefas pequenas. Né? A gente vem percebendo também, e alguns estudos mostram isso, que essa coisa de aprender a trabalhar em grupo é especialmente interessante no caso com crianças com deficiências. Por exemplo, a gente teve já algumas experiências de apoiar projetos de hortas em escolas com crianças diagnosticadas no espectro autista. Né? E essas crianças, elas
conseguem interagir na horta de uma forma que elas não conseguiriam de outra maneira interagir com os colegas, por exemplo. Né? A gente amplia a nossa percepção sobre o ambiente não humano. Né? A gente passa a reconhecer uma série de outras formas de vida que a gente não perceberia de outra maneira. Aí nessas fotos, por exemplo, a gente tem a flor do urucum, o picão, o trevinho, na segunda linha, bredo, clitória, peldroega, na última linha, trapoeraba, peperômia, cana do brejo, né, que são punks que estão na nossa horta e estão nas nossas cidades também, só que muitas vezes a gente não percebe essas plantas. Né? A gente não percebe os insetos que interagem com essas plantas, como eu falei sobre as abelhas, enfim. A gente amplia a nossa percepção sobre o ambiente não humano nas hortas. Aqui eu coloquei uma foto da nossa casa de abelhas. A gente tem uma casa de abelhas dentro da nossa horta. É muito interessante aprender um pouco com esses animais, né? Essa arquitetura super sofisticada que existe dentro de uma casa de abelha. Essa é uma abelha mosquito. É uma abelha nativa da Caatinga. Dá um mel muito translúcido, saboroso. A gente tem ela não tem ferrão também. Por isso que ela é bem interessante para se ter um espaço comunitário de horta. E a gente ajuda a melhorar o ambiente das cidades também, né? Ajuda a mitigar o clima, a melhorar as zonas de polinização, a estabelecer áreas de convivência nas cidades, né? Cidades são muito carentes de espaço onde as pessoas possam se relacionar com outros de forma segura. Então, as hortas ajudam a gente a promover a criação desses espaços, né? E também a tornar os alimentos saudáveis mais acessíveis para as pessoas. E aí, eu vou falar um pouco vou falar sobre esses 10 passos, mas antes eu vou falar sobre esses 10 passos dando o exemplo do Lab Nutri, da horta do Lab Nutri. Né? E aí, eu já falei isso para vocês, que a gente começou a nossa horta em 2017, com esses objetivos, né? Trabalhar na formação de nutricionistas, fazer pesquisa em biodiversidade e apoiar projetos de hortas escolares. Né? Essa aqui é uma foto de 2018, aérea do Lab Nutri, mas eu já coloquei aí nos balãozinhos algumas das áreas que a gente tem hoje que a gente não tinha antes, tá? A nossa horta começou com essa parte do meio apenas, onde vocês têm as culturas rotativas, só que hoje a nossa horta comporta todo esse espaço aqui que vocês estão vendo delimitado nessa imagem, né? Hoje a nossa horta tem 30 por 30, tá? Na verdade é 900 metros quadrados, não é 300. E aqui é o departamento de nutrição, a nossa horta fica nos fundos, tá? A gente tem um jardim, esse aqui hoje é aquela área que vocês viram que está completamente diferente, que é o jardim de polinizadores. Aqui embaixo dessa árvore a gente tem o meliponário. Nesse cantinho de cima aqui a gente tem o nosso viveiro de mudas e nossa compostagem, tá? Aqui, por aqui. Aqui é a nossa casinha de ferramentas, onde a gente tem regadores, pás, carrinho de mão. Aqui a gente tem um canteiro de cactos hoje. Uma área de pomar, que a gente plantou árvores e elas estão crescendo no tempo delas, né? E aqui a gente tem um espaço de conversa, onde a gente toma as decisões sobre o que a gente vai fazer, partilha lanche, etc. Essa é a nossa área vista de cima do Lab Nutri. Tá? E é a partir dessa experiência que eu vou dar esses 10 passos para a gente conversar. Né? Então, o primeiro passo, se você quiser ter uma experiência também de implantar uma horta pedagógica, é entender para que você quer essa horta. Né? Uma horta ela pode ter o objetivo principal, por exemplo, de produzir alimentos. Né? Mas ela pode ter como objetivo principal também ser um espaço educativo. A nossa horta tem como objetivo principal ser um espaço educativo e de convivência. Né? Então, isso guia todas as nossas decisões. Então, não é nosso objetivo produzir alimentos em quantidade. A gente quer ter um espaço onde a gente possa ter variedade de plantas para a gente observar, para a gente experimentar, mas não é a nossa premissa produzir alimentos em quantidade. E a gente sempre fala um pouco sobre isso quando a gente vai ajudar a implantar projetos de horta escolar, porque muitas vezes as pessoas que procuram a gente querem que a gente produza, que a gente ajude a implantar o projeto para substituir a alimentação, para poder ser uma fonte da alimentação escolar. Né?
E a gente tenta colocar os pés no chão um pouco, assim, né? Porque se o seu objetivo é produzir alimentos, você tem que ter profissionais trabalhando na produção de alimentos para fazer aquele projeto ser eficiente. E ele vai ser um outro projeto, não vai ser um projeto educativo. Porque no espaço educativo a gente tem que ter liberdade para experimentar, para errar, né? Então é muito bom definir esses objetivos antes, né? O que você espera com o seu projeto, né? Um segundo objetivo é encontrar parceiros, né? Tanto parceiros, seus colegas de trabalho, como parceiros da comunidade externa, independentemente de que espaço seja sua horta. Pode ser uma unidade básica de saúde, pode ser uma escola de ensino básico, pode ser uma universidade, né? Então, quem são as pessoas que vão partilhar com você desse desejo de ter essa horta para cuidar? Então, na nossa experiência, a gente tanto fez esse mapeio, esse rastreio interno, como também a gente fez um evento aberto para a comunidade, no Dia do Nutricionista, em 2017. A gente usou carro de som, usou jornal na televisão, usou jornal impresso, né, falou com todo mundo que tinha alguma forma, poder de alguma forma fazer essa notícia chegar na comunidade, né? E a gente disse que ia dar uma aula aberta sobre hortas e alimentação saudável. E quem quisesse participar e tivesse o desejo de colaborar numa horta comunitária, fosse assistir essa aula. E a gente teve uma aula do Departamento de Nutrição com quase 100 pessoas, né? A maior parte delas da comunidade, que tinha interesse de colaborar com esse projeto. E essa decisão foi uma das mais acertadas que a gente tomou, porque hoje em dia, entre os membros perenes que a gente tem na horta e que ajudam a gente a tomar as decisões mais importantes, são as pessoas da comunidade, que têm cargos de liderança dentro da horta. Tá? O terceiro passo é escolher uma liderança. Né? Quem vai ser a pessoa de referência desse projeto? Isso é super importante, gente. A gente, às vezes, não pensa nisso como uma etapa importante, porque a gente pensa que os projetos comunitários têm que ser geridos por todos. E é verdade, todo mundo participa. Mas tem que ter aquela pessoa de referência do projeto, que é aquela pessoa que a gente procura, que é aquela pessoa que vai encaminhar os problemas para quem está dentro da comunidade, que conhece todo mundo que faz parte do projeto. Né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma das nossas lideranças que a gente tem, num projeto que a gente ajudou a implantar, numa horta, numa escola da rede pública, na região metropolitana de Natal. Ela é a professora Osana. A professora Osana é a pessoa que a gente procura quando a gente quer falar sobre a horta da escola Aérea de Barros. E é ela que sabe falar sobre os alunos e os potenciais alunos, dos colegas delas que trabalham na horta da escola, quem é que trabalha com o quê, quem está fazendo o quê, o que o projeto está precisando, né? Para onde a gente vai divulgar esse projeto? Ela que é a liderança. Então, é super importante a gente ter essa pessoa de liderança, que vai ser a pessoa que articula os nós desse projeto, liga as pessoas, conecta, vai atrás das coisas. Isso é uma decisão fundamental. O quarto passo é encontrar o lugar e pactuar com os responsáveis. Como é que deve ser um lugar para ter uma horta? Essa aí é a foto da nossa horta em 2017, o espaço que veio a ser nossa horta. Aí ele já está limpinho, essa era uma área cheia de metralha, de construção, um solo bem difícil, né? Só que a gente localizou essa área como a melhor área, porque é uma área que tinha ponto de água, uma área que tinha mais de 4 horas de sol por dia, né? E uma área grande que permitia a gente crescer, se a gente quisesse crescer no futuro, né? E assim foi. Né? Então a gente escolheu essa área como área estratégica. E uma parte importante desse processo, depois de definir isso, converse com as partes importantes, interessadas, né? E se a gente está falando de instituição, essa seria a chefia do seu departamento, o setor de infraestrutura da sua universidade, ou a diretoria da sua unidade de saúde, a diretoria da sua escola. Peça autorização para usar esse espaço. Tenha essa autorização documentada. Isso é super importante. Isso garante a longevidade do projeto, porque as pessoas podem mudar de ideia. E quando a gente formaliza as coisas, fica mais difícil com uma canetada, as pessoas desmancharem as coisas que deram tanto trabalho para ser feitas, né? Então, essa parte de
encontrar o lugar e pactuar o uso desse lugar, ter isso documentado, é bem importante para garantir a longevidade do projeto. O próximo passo é desenhar a horta. Qual vai ser o formato dessa horta? Como vão ser feitos os canteiros dessa horta, né? Aí nessa foto vocês estão vendo aí, a gente num dos primeiros mutirões que a gente teve para tentar delimitar esse desenho, né? A nossa horta no início tinha um formato bem peculiar, porque nós tínhamos pessoas da taxonomia trabalhando com a gente, e eles queriam fazer que a nossa horta, tivesse um formato de uma árvore evolutiva, né? Isso não deu muito certo, porque a gente tinha que saber a história evolutiva das plantas antes de plantar a planta no lugar, e isso vocês imaginam que num dia de mutirão, 40 pessoas, cada pessoa querendo plantar a sua planta, isso não dá certo, não deu de fato. Mas foi uma experiência interessante, a gente aprendeu muito sobre evolução fazendo isso. E, na verdade, a gente só descontinuou essa ideia porque as pessoas que trabalhavam com esse tema, elas saíram do projeto, porque a professora Fernanda, que era coordenadora, ela foi transferida de universidade. Então, a gente ficou sem as pessoas que tinham proposto, que orientavam essa parte. E a gente mudou de formato, e hoje trabalhamos com fileiras nessa parte aí do meio, e está tudo certo. O sexto passo é listar e buscar recursos. E quando a gente está falando de recursos, eu não estou falando só de muda de semente, eu estou falando de ferramentas, estou falando de pessoas, estou falando de conhecimentos, né? Então, uma coisa que a gente fez antes de começar, assim, o que a gente não sabe? Então, a gente percebeu que a gente precisava de um curso de identificação de plantas, noções básicas de hortas, né, com o pessoal de agronomia, e um outro sobre agroecologia. Então, foram cursos muito curtinhos, sim, alguns dias, mas que foram essenciais para a gente entender melhor o que a gente poderia fazer. Então, isso só em termos de conhecimentos, né? Então, a gente listou isso. A gente também precisava de ferramentas, listamos essas ferramentas, plantas, e aí a gente consultou todos os nossos membros da nossa comunidade, já era grande nesse momento, porque a gente fez aquele evento lá para chamar as pessoas, lembram? Então, cada pessoa tinha uma mudinha para levar, e assim foi. Então, listar e buscar recursos. O sétimo ponto é dividir responsabilidades. Né? Uma parte muito importante do projeto de horta não é a gestão das plantas, é a gestão das pessoas. Em geral, a gente fala muito sobre as plantas, né? Mas a gente esquece que é um grupo de pessoas trabalhando juntas. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é fazer o seguinte: reconhecer qual o potencial que as pessoas têm e quais as demandas que a gente tem, e juntar essas duas coisas. Né? A gente vai ter uma mão de obra de pessoas felizes fazendo o que elas sabem fazer, qualificadas, né, gerando resultados interessantes. Né? Por exemplo, a gente tem Nilson, né, que é talvez um dos primeiros membros da nossa horta, da comunidade externa. Nilson é gastrólogo, como eu disse. Então, ele tem esse conhecimento sobre como processar plantas. E ele gosta muito de falar sobre isso, e gosta muito de trabalhar com isso. Né? E ele vê no espaço da horta um espaço interessante, porque ele tem acesso a muitas plantas diferentes. Né? Então, o Nilson, no nosso projeto, ele toma conta dessa parte. Receita, a gente precisa de receita, é com o Nilson. Então, é interessante fazer isso, dividir as responsabilidades pensando no potencial das pessoas. Né? Oitavo passo, fazer um mutirão de implantação. Então, quais são os potenciais das pessoas, quais são as demandas de trabalho, como aproximar esses fatores. Então, tudo isso a gente faz no mutirão de implantação. Aqui tem um exemplo dos primeiros momentos que a gente teve mutirão, já com alguns regadores, né, plantinhas que a gente tinha, né, então essa parte é simbólica, né, o dia de plantar as primeiras plantas, né, e é uma parte também que é nesse momento que talvez você vai ver as pessoas que vão ficar do seu lado o restante do projeto, né, apoiando esse processo. Por fim, cuide da horta. Né? A horta está implantada, agora é cuidar. E é interessante construir um plano de cuidados dessa horta. Quais são as demandas cotidianas de cuidado? Em geral, a maioria dos projetos não começa, por exemplo, com um projeto de irrigação implantado. Então, a primeira demanda possivelmente vai ser a demanda de rega, né? É um bom passo para começar a articular as pessoas. Né?
Então, quem está disponível para ajudar? Vamos fazer uma planilha? Como é que vai ser isso? Interessante também pensar quais os limites das pessoas desses projetos, né? Então, por exemplo, se vão ser poucas pessoas, pense numa área pequena, porque o que pode acontecer é que as pessoas podem se sentir sobrecarregadas logo no início e abandonar o projeto. Então, tem que ser macio para todo mundo. Tem que ser, assim, prazeroso. As pessoas não podem se sentir sobrecarregadas a ponto de abandonar, a ponto de gerar conflitos, né? Então, para isso aqui ser efetivo, essa parte cuida da horta, é interessante que essa pergunta aqui, quais os nossos limites, seja bem dimensionada lá no início. Quando você está pensando no tamanho da horta, o que vocês vão fazer no início. Então, pensar isso bem direitinho no princípio. E, por fim, celebre as colheitas, né? Você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode fazer isso dividindo a produção com as pessoas. Você pode fazer isso fazendo comidas coletivas com as pessoas a partir do que é produzido, né? Cada projeto, cada grupo vai encontrar uma forma diferente de fazer isso. Mas o mais importante é não deixar de fazer, não deixar de celebrar. Isso é super importante, né? São detalhes que fazem as pessoas criar essa vinculação, né, com a proposta. Por exemplo, lá na nossa horta, ainda que não seja dia de colheita, tem uma coisa que eu estou tentando fazer sempre, porque eu percebi que as pessoas ficam muito felizes quando isso acontece. Antes das pessoas irem embora, eu sempre separo alguma coisa para elas levarem para casa. Pode ser um maço de capim-santo, um pouco de urucum, pode ser um buquê de flores. Sempre que está chegando a hora assim delas irem embora depois do mutirinho, que a gente começou a fazer alguns mutirinhos agora para recuperar, depois do fechamento total da pandemia. E as pessoas ficam muito felizes com esse gesto, assim, né? Então é uma coisa que é importante, essa coisa de não ser só um trabalho, que é um trabalho pesado, tá nessa horta, no cotidiano, cuidar de tudo. É gostoso, mas é um esforço físico importante, né? Ter esse momento de celebração, de divisão, é super importante. Aqui uma foto que eu tirei semana passada, a gente está instalando uma área de sombrita aqui no meio dos plantios, né? A gente está com esse plano de retomar aos poucos o trabalho, com grupos muito pequenos e com distanciamento. E é isso, gente. Para mais recursos, vocês conhecem os endereços, tá? Ou fale com a gente. E aqui eu encerro com essa frase do Comênios, que eu adoro. Ele diz assim, para cada escola deve haver uma horta anexa, onde os estudantes possam se deliciar com árvores, flores e plantas. Onde eles sempre esperarão ouvir e ver algo novo, e ver mesmo, viu? Uma vez que os sentidos são os servos mais confiáveis da memória, esse método de percepção sensorial levará à retenção permanente do conhecimento. Comênios disse isso no século XVII. E é mais verdade do que nunca. É isso, gente. A apresentação fica com a professora Tati para ela dividir com vocês como vocês acharem melhor. Posso disponibilizar, Michelle? Claro, pode, 100%. Nossa, estou assim, emocionada ao final dessa apresentação com a grandeza do projeto, né? Com a beleza, com, assim, Tati, com a imensidão. Oi. Tem perguntas, Tainá? seu áudio deu uma falhadinha. Repete, por favor. Tá. Não, eu estou impressionada com a grandeza do projeto, com o alcance, com a diversidade, né, com o potencial de educação, o potencial de mobilizar políticas públicas, com o potencial de inovar o pensar a nutrição através da pesquisa, né, da pesquisa aplicada nos inquéritos alimentares, né, na aproximação do saber popular, da ciência da nutrição mais hard. Assim, eu estou emocionada, realmente. Eu queria ver obrigada. se alguém tem perguntas, senão a gente vai ter mais uns 5 minutinhos aqui de papo. Mas aqui é muito elogio, né? Você está acompanhando o chat também. Tô vendo aqui. Apenas elogios, sem perguntas. O pessoal está achando muito interessante. Uma moça respondeu que acha muito interessante essa chamada da comunidade para aula aberta, porque é necessário interagir com a comunidade com o espaço acadêmico. A Thalita diz, parabéns, Michele, parece incrível.
Amo muito essa área de punk de uma alimentação saudável e sustentável. Fiz meu TCC sobre o assunto e é muito ver acontecendo na prática. Gratidão pela sua experiência compartilhada. Muito obrigada. Só elogios pela palestra, Michele. Parabéns. Estão todos convidados para virem a Natal quando a pandemia passar, que vai passar, para conhecer a horta, participar do mutirão com a gente. Garantimos o almoço. Olha que a gente Seja vai, bem-vindo, a gente gente. faz uma caravana, a gente vai aprender a trabalhar aí. Obrigada Olha, pelo carinho de vocês. Eu acho Obrigada. que saíram daqui sem corações, cheios de esperança, cheios de saber, né, e esperançosos, né, no fazer, né? Eu acho que ouvir a sua fala renova a esperança da gente numa nutrição possível, numa nutrição humana, um passo de cada vez, né? Na comunicação como também chave, né, para se conseguir realizar sonhos, né, projetos também sólidos, Isso. como a gente vê hoje, né, mas partir de um sonho que surgiu no seu coração, né, e que foi compartilhado por outras pessoas, né. Eu acho que essa coisa assim de... Porque a gente está vivendo num momento político de muita desesperança, né? E as mudanças parecem muito distantes, né? Tudo que a gente... E principalmente o que envolve a alimentação, né? A gente vê uma concentração de poder muito grande, a gente vê o problema dos agrotóxicos, e são todas mudanças muito difíceis de a gente alcançar, né? E isso eu acho que contamina um pouco a gente com esse sentimento de desesperança. E o que eu digo, assim, sempre é o seguinte, assim, para os meus alunos, eu digo que a gente tem que acreditar também que as mudanças, elas não acontecem da noite para o dia, né? E que existe um poder em fazer coisas locais, né? Então, o que você quer fazer? Né? Vamos pensar, vamos juntar um grupo e vamos tentar dar concretude a uma pequena ideia, mesmo que essa pequena ideia seja uma horta, que ajude as crianças a olhar o mundo de uma forma diferente, né? Que ajude a um grupo a comer de forma diferente, né? Então, eu acho que a gente não pode perder esse senso de que há algo para fazer e há algo que eu posso fazer, né? Como grupo, não como indivíduo sozinho, mas como um grupo implicado em uma mudança. Eu acho que isso é importante para a gente continuar, assim, com o pé no chão, sabe, Tati? Assim, não enlouquecer de vez, assim, com o que acontece, né? E o grupo vai articulando mudanças e a gente não sabe até onde essas mudanças podem nos levar, né? Então, vamos apostar nisso. Acho que é uma saída. Verdade. Maravilha. Então, assim, tempos difíceis, né? Eu acho que há que se ter esperança. E no pequeno, o pouco é muito, né? Assim, o pouco pode gerar o muito, um passo de cada vez. É. Muito A obrigada. gente não tem noção em quem a gente atinge, assim, fala só mais isso para encerrar. Por exemplo, teve uma época que a gente estava lidando com um problema de roubo na nossa horta, né? E a gente descobriu que eram pessoas que moravam na rua e que estavam se alimentando dos produtos da horta, entendeu? Então, assim, você está plantando comida que está servindo para alguém comer, né? Então, é isso, né? A gente não tá plantando para falar sobre o direito humano à alimentação adequada, sobre segurança alimentar. Então, agora imagine se toda a paisagem da rua pudesse ter essa cara, né? Que as pessoas pudessem acessar isso, né? Porque eu estou falando isso porque a Jamile perguntou como é que fala de comida com pessoas com fome, né? Então, às vezes é uma ideia pequena, mas que acaba atingindo uma coisa que você nem pensou, né? Tem gente que está comendo ali, e isso é muito bom, né? E é isso. É verdade. Nossa, eu queria mais, né? Mas a gente vai fazer doses homeopáticas, a agenda da Michelle é super cheia, né? Mas quem sabe um dia, né? Mas assim, tem muita coisa disponível nas plataformas, né, do Lab Nutri. Então já dá para alimentar essas 100 pessoas que participaram aqui hoje, os outros que serão alcançados pelo canal do curso de nutrição da UFV Campus Rio Paranaíba pelo YouTube. Então acessem, né, os materiais, compartilhem, façam dessa experiência, sejam multiplicadores dessa experiência de sucesso do Lab Nutri, da professora Michele e dos colaboradores, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da comunidade externa que tem apoiado também o trabalho.
Gratidão, Michele. Obrigada. A todos, né, que estiveram conosco essa noite. Né? E amanhã tem mais. A Tainá, eu acho que ela vai apresentar a propaganda, né? Mas a gente já se despede agradecendo a disponibilidade da Michele e a brilhante explanação na noite. Boa noite, gente. Muito obrigada. Até logo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tati. Muito obrigada pelo convite mais Obrigada. uma vez. Tchauzinho. Eu que agradeço. Tchau. Até.